Quero saudar o Senhor na paz do Senhor, amém. Glórias a Deus. Estou aqui, meu amado e minha amada, gravando aqui um vídeo para falar um pouquinho da palavra do Senhor, né? E nesse vídeo aqui nós vamos refletir algumas coisas, algumas mensagens proféticas que nos leva a nós crer mais profundo, né? Se aprofundar um pouco mais na palavra do Senhor. Antes de eu começar esse vídeo, meu amado, antes de eu começar a falar alguns versículos da Bíblia para nós refletir e entender o poder de Deus, né? O que Deus tem preparado para nós, né? Eu sou o pastor Manuel Silva, eu sou aqui de São Paulo, eu moro aqui em São Paulo, né? Eu tenho meus canais no YouTube também, né? Tem uns louvores, né? E eu quero dizer para você que Deus é bom, Deus é poderoso, né? E sabendo que a nossa riqueza está no Senhor Jesus, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com nossos problemas, mas nós temos um Deus que é maior do que nosso problema, nós temos um Deus que é acima do nosso limite, né? Porque nós temos um limite, mas Deus é soberano, Deus é maravilhoso e Ele pode, né, nos abençoar, Ele pode, né, a qualquer momento mudar o nosso cativeiro. Eu quero deixar umas palavras proféticas, umas palavras que vão mexer com nossos, né, nossa mentalidade, nossa mente, e refletindo algumas coisas que nós devemos confiar no Senhor, para que a sua misericórdia ela venha estar conosco, né? Porque nós não vivemos sem a misericórdia de Deus, né? A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, né? Então, eu quero deixar umas passagens. Quero falar um pouquinho aqui de uma certa mulher, uma viúva, que que crê no Senhor Jesus, como Marta, como Maria, como os seus profetas, seus discípulos, né? Confiaram, creram nele, que ele era o Cristo, que vinha ao mundo para salvar, para tirar o pecado do mundo, para colocar os cativos em liberdade. Né? E eu louvo a Deus pela a vida dos irmãos, dos pastores, obreiros, né? Que se encontra em Lucas 7, versículo 11, né, que fala sobre uma viúva, né? Essa viúva, ela, quando fala em viúva, é mulher, né? Uma viúva que seu marido já tinha morrido e ela tinha um único filho, né? Lucas 7, 11, né? E ali, a única pessoa que ela tinha, a única pessoa que teria para sustentar ela, né? Seria o filho dela. Ela morava ali na cidade de Naim, né? A Bíblia nos relata que ela era moradora de Naim. E ali ela vivia somente com seu filho, porque o seu marido já tinha morrido. E agora ela se encontra sozinha, agora ela se encontra desesperada, né? Às vezes nós se encontramos desesperado, né? Sabendo que nós temos um Deus que tudo pode, um Deus maravilhoso. Quando nós colocamos a nossa fé, a Bíblia diz dessa maneira, né? E aconteceu que pouco depois de ela, a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, né?
já ia levando o cortejo do seu filho, que ia para ser sepultado, né? Mas a Bíblia diz que por onde Jesus passava, né? Ele carregava a multidão, onde Jesus passava, né? Onde Jesus estava, todos queriam estar com ele, todos queriam aprender dele, né? E essa mulher, ela tinha esse filho já tinha morrido e ela estava ali para sepultar ele. E não, o que eu quero dizer, ela pensava só no que ia acontecer, né, daqui para frente com ela, né, porque agora sem seu marido, sem o seu filho, e não tinha como sobreviver mais. Mas quando Jesus chega na nossa vida, quando Jesus ele chega para nós, as coisas mudam, né? Só nós crer individualmente do que você está passando, os problemas que você está passando, a tempestade que está passando. Mas se você estiver no barco com Jesus e você espera um pouquinho, coloca nas mãos do Senhor, busca Ele e espera uma solução. Tá? Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele disse dessa maneira, porque nós poderíamos confiar, né? Na sua palavra, nós poderíamos confiar que ele é o Cristo que veio, né? Para tirar o pecado do mundo, como seus discípulos falaram, né? Para onde ireis eu se você é o caminho? Então, aquela mulher ali, ela começou chorando e acompanhou o enterro, mas Jesus chegou ali na vida dela, né? Jesus chegou na vida dela e ali parou aquele cortejo, né? Parou aquelas pessoas que já iam enterrar ele. E falou assim: mulher, você não chora, não chora, né? E ali ela creu, parou de chorar. Eu creio que ela parou de chorar. Apresentaram o filho dela para Jesus. Jesus mandou que ele levantasse, ele levantou. Então, quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós buscamos a Deus, Jesus ele coloca um ponto final no nosso sofrimento, né? Aí ele vem com abundância, ele pode mudar o nosso cativeiro, né? Aí aquele povo ficaram abismados com o que Jesus fez, né? De ter levantado aquele homem, né? Que era filho da viúva, que ela já não tinha mais o que fazer. Ela já era viúva, não tinha mais nada. O seu filho, o único filho que ela tinha, estava sendo sepultado, né? Às vezes nós sepultamos nossa fé, às vezes né, Jesus nos dá a prova para que nós seja aprovado, né? E por mais que você está passando, pelo mais problema que você está passando na vida, devemos crer em Jesus, crer nas coisas que Ele tem para nós, né? Ele fala ali com Jeremias, né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciarei grandes coisas e firme que tu não sabes, né? Então ali aquele cortejo parou, né? Jesus olha para aquele jovem e fala: levanta-te. E aquele jovem levantou e foi com sua mãe. E tudo virou bonança. Depois a fama de Jesus começou a correr, né? Que ele tinha ressuscitado o filho da viúva, né? Ali de Naim. E Jesus também, ele chega diante de Marta, né? Ele fala: Ei, por que está chorando? Hei de dizer que se creres verá a glória de Deus. Então, Marta e Maria creram que ele era o Filho de Deus, só que outros duvidaram, outros não achariam que ele poderia ressuscitar Lázaro, né? Ele pode nos ressuscitar da onde nós se encontramos, dos problemas que nós estamos passando, do sofrimento, porque ele é o dono da vida, ele tira a vida, ele dá a vida, ele é dono da vida. E ali ele se pôs diante do Pai e falou: Pai, eu disse isso para que eles creres que foi tu que me enviasse, entendeu? Tu que me enviasse. Na hora que ele manda Lázaro sair
da túmula, sair do sepulcro, né? Então aquelas pessoas ali creram que ele era o Filho de Deus, né? Ele era o Filho de Deus. Então, quando nós cremos que Deus é Deus, ele pode mudar, ele pode nos abençoar, e tudo cessa, tudo vem bonança, porque lá no capítulo 5 de Lucas, da pesca maravilhosa, né? Também fala uma grande passagem do mestre, que o mestre, né? Pedro fala para Jesus, né? Quando Jesus manda Pedro lançar a rede, ele fala: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não apoiamos nada, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes, né? E a Bíblia diz que eles pegaram uma quantidade muito grande de peixe, né? Foi 153 peixes grandes, né? E ali eles viram que Deus era Deus, né? Mas primeiro Pedro teve que passar por um processo, dizendo: poxa, eu conheço o mar como as minhas mãos, né? Eu conheço o mar, né? Eu sou pescador, eu vou, eu volto, mas eles não conheciam a Deus. Eles começaram a conhecer a Deus quando eles começaram a ver os milagres, quando eles começaram a ver aquilo que o mestre fazia, né? Como o centurião Carmelo. Ele disse: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz a menos uma palavra e meu criado sarará. Então eu peço para você que está ouvindo, que vai ver esse vídeo, que você crê mais no Senhor Jesus, busca Ele em espírito e em verdade, tá? Porque só Ele que pode salvar, só Ele que pode curar, a hora que Ele quiser, da maneira que Ele quer, né? Às vezes nós queremos do nosso modo, mas não é assim que funciona, né? Quando Jesus disse assim: eu sou e ninguém é. Então, às vezes, né? Quantas pessoas têm dinheiro, muita gente, muito dinheiro, confia muito no dinheiro, mas o dinheiro não traz a cura, quem traz a cura é Jesus, não tem outra coisa, não tem outra alternativa, porque os discípulos de Jesus, quando Jesus disse: Pedro, vem comigo, né? Eles não perguntaram para Jesus se ele tinha dinheiro. Quando Jesus disse para Filipe, vem comigo, Filipe não perguntou se ele tinha dinheiro. Mas ele tinha uma coisa que era muito interessante, muito importante. Era a palavra e tinha a palavra da salvação. A palavra da vida. O que nós precisamos é a palavra da vida, né? A Bíblia diz que buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Por mais que, como eu falo, estou falando, estou batendo na tecla, por mais que a gente passamos, mas sabemos que só o Senhor é Deus, só Deus que pode salvar, só Deus que pode, né? Aqui nós temos uma outra passagem da mulher, né? Da mulher que tinha um fruto de sangue. Ela disse: se eu apenas tocar nos vestidos do Senhor, eu serei curado. Ela ali, eu creio que ela enfrentou a multidão, eu creio que ela, né? Ela enfrentou, quando ela chega diante do Senhor, né? Ela toca, Jesus para, né? Pedro, mas Senhor, mestre, né? A multidão te aperta, porque Jesus ele não tinha sossego, onde ele passava, a multidão estava ali, a multidão parava para ouvir a sua palavra, porque era uma palavra de salvação, era uma palavra de conserto, e o que nós precisamos hoje é palavra de conserto, é palavra de salvação, é palavra que venha tocar no nosso coração para que Deus venha operar na nossa vida, né? Às vezes nós quer para agora, para já, não, mas é no tempo de Deus, né? A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3 que é um tempo determinado para todas as coisas. Então, no tempo de Deus, a Bíblia diz que nenhuma folha seca cairá do pé sem sua permissão, né? Então, é isso, meu amado, é isso que nós devemos saber que, né, sem Deus nada podemos fazer, né? Sem Deus nada podemos agir. Deus é que nos conduz, Deus é que nos guia, Deus é que nos livra do pecado, do homem sanguinário. Deus está sempre colocando seus anjos nos arredor, né?
e sabendo que só Deus é misericordioso, só Deus que pode salvar. Você vê que todos os discípulos, todos os profetas, eles confiaram em Deus, né? Então, às vezes as pessoas perguntam para nós pastores, é, eles perguntam para nós assim, né? Vocês pregam cura, vocês pregam bonança, vocês estão com enfermidade, mas isso aí, né? A Bíblia diz, o próprio Jesus ele falou que nós somos sujeitos a tudo, nós somos carne e osso. Jesus ele veio 100% homem, 100% santo. Né? Jesus teve fome, Jesus chorou, que não era para chorar, mas ele chorou, ele se comovia de paixão, ele tinha misericórdia, né, dentro dele. Né? Jesus saiu do Jordão já para ser tentado, ficou 40 dias, né, 40 dias sem comer, né, só ali na presença do Pai, né, não posso dizer na presença de Jesus, porque ele era Jesus, na presença do Pai, e foi tentado, né, por Satanás, mas sempre Satanás sempre foi derrotado, sempre continua sendo derrotado, porque a Bíblia diz que ele desceu ao inferno, tomou a chave do diabo e prendeu ele, porque ele tinha que ser preso, né? E por causa dele que nós vivemos sofrendo aí, né, com as enfermidades, com os problemas, mas sempre confiando em Deus, sempre buscando a Deus, que uma hora, né, a Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 5, onde eu citei o versículo, né, ele diz assim, Fasta-te ao mar, no capítulo 4. E quando acabou de falar, disse Simão, fasta-te ao mar, e lançai a vossa rede para pescar. Respondendo, Simão disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. Então, quando Jesus manda, nós temos que obedecer, né? Se nós ouvirmos realmente a voz de Deus, né? Se a gente vê uma profecia que da parte do Senhor, né? Nós temos que obedecer, temos que pegar aquela profecia, né? Porque Deus usou o Balaão, né? Lá em Números, né? Se eu não me engano, capítulo 22, né? A Bíblia nos relata que Jesus teve que falar usar a jumenta para falar com Balaão, né? E às vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus, não queremos ouvir a voz do anjo do Senhor, né? E aí a gente termina, né, não se dando bem, né? Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, como diz lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, a Bíblia nos relata dessa maneira, né? Se tu ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, ouvirás do céu, né? Aí Jesus começa a trabalhar, né? Mas aí a gente tem que dar lugar ao Espírito Santo, tem que dar lugar a Deus e buscar Ele em espírito e verdade, né? Mesmo com nossos problemas, para que o Senhor venha operar na nossa vida, né? E eu creio que Deus é poderoso e Ele vai, né, nos ajudar. Então, voltando lá atrás, meus amados, meus queridos irmãos, né, vamos confiar em Deus, vamos buscar Deus enquanto se pode achar. E não esqueça, tá? Não esqueça que saber que só Deus ele pode nos ajudar, só Deus que pode abençoar, para que o seu nome venha a ser glorificado na face da terra. Como eu falei lá atrás, eu sou o pastor Manuel Silva, e também eu louvo, eu tenho meus CDs no YouTube, né? Se você quiser acessar o YouTube, você vai digitar lá cantor Manuel Silva Castelo Forte e vai digitar pastor e cantor Manuel Silva, o Senhor vive, né? Lá no meu canal, lá no canal que eu vou passar para vocês agora, você pode acessar, você vai ouvir meus louvores, você vai ver algumas pregações minhas, alguns louvores na igreja, né? Tem lá o meu contato lá no canal, tá? E se você gostou dessas palavras, dessa pregação, né? Nos ajuda aí no canal, né? Você vai ver aí no canal a Dislane, né?
Dislene Vieira da Silva. Dislene Silva, aliás. Tá? Você digita lá Dislene Silva, né? Escuta essa palavra. Comenta lá nos comentários lá, tá? Comenta lá nos comentários o que você achou da pregação, se você gostou, né? Se você realmente é homem de Deus, mulher de Deus, que ouviu essas palavras aí, eu creio que você vai dar crédito à palavra do Senhor e você vai, né, saber que Deus é Deus, né? Então, você quiser me acompanhar aí no canal, né? Você digita aí Dislene Silva, aí você comenta lá nos comentários lá o que você achou dessa palavra, dessa pregação, né, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E você vai fortalecer o nosso canal aí, tá? Escreve aí nos comentários aí o que você achou. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E até a próxima.